tarde, muito obrigado pela presença, obrigado a quem está nos assistindo pelo YouTube. Nós vamos dar sequência a esse ciclo de conferências que tem o título geral de Pensar, que com Edmar Baixa, que vai falar sobre a economia mundial em tempos de Trump. A gente tem aqui um sistema de previsão, a gente sabia que ia dar essa confusão toda, então marcamos a palestra do Edmar justamente para essa ocasião, que fica mais chamativo. Bom, Edmar, vocês conhecem todos, não precisa explicar quem é. Ele é o titular da cadeira 40 da BL desde 2017. Sócio fundador e diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica da Casa das Garças. É um think tank no Rio de Janeiro que pensa a economia. Formado pela UFMG, tem doutorado em Economia na Universidade de Yale e autor de 40 livros. Foi membro da equipe econômica do governo que implantou o Plano Real em 1994 e presidente do IBGE e do BNDES. Bom, o Edmar vai fazer a apresentação dele. Eu só vou interferir se ele começar a falar muito economês e a gente não entender, quer dizer, se eu não entender, eu vou... e depois, no fim, eu vou conversar com ele. Muito obrigado, Edmar, por favor. Obrigado, Merval. Prazer estar aqui com vocês nesses tempos conturbados. Na verdade, o título original dessa palestra era Pensar a Economia Mundial. Mas, depois de 2 de abril, resolvi adicionar em tempos de Trump. Mas, na verdade, eu estou pensando na economia mundial, basicamente. Essa palestra tem 3 partes. A primeira, eu quero conversar sobre as principais transformações econômicas globais desde 1950, para ilustrar, na verdade, desde todo o pós-guerra, né, para ilustrar o que aconteceu no mundo, nesse ponto de vista econômico, nesses 80 anos e que o Trump está tratando tão ativamente de destruir, né. Segunda parte é discutir a erosão da hegemonia econômica dos Estados Unidos, que está por detrás da orientação econômica atual do Trump, né? Aí eu vou pular o Trump e vou falar sobre o que esperar para a economia mundial pós-Trump. As 2 primeiras partes são bastante quantitativas, a última parte é totalmente especulativa. Eu divido que a apresentação foi preparada com auxílio do chat GPT, e como ele próprio nos diz, o chat GPT pode cometer erros. Na verdade, ele dizia, o chat GPT comete muitos erros, como eu aprendi ao longo dos 2 meses em que eu fiquei lidando com o chat GPT para preparar os gráficos que vocês vão ver em seguida, né? Então, a primeira parte é sobre essas 10 grandes tendências da economia mundial no pós-guerra. A primeira característica, e, na verdade, a mais importante, é que o mundo, em 2024, né, 2025, está 5 vezes mais rico do que em 1950, ou seja, ao longo desse período, foi um período de enorme prosperidade econômica para o mundo como um todo, né? Mais recentemente, depois, com a crise de 2008 e depois com o Covid de 2020, houve uma certa desaceleração, mas a tendência é espetacular, né, em termos de crescimento da renda por habitante do mundo, que é hoje 5 vezes. Eu não sei se cada um de vocês aqui se sente 5 vezes mais rico do que os seus pais foram, mas isso é o que aconteceu na média
do mundo como um todo, né? Acompanhando esse crescimento do PIB per capita, né, ele se dá no contexto de um crescimento muito acentuado também da população mundial, né? A população mundial ela triplica nesse período, desde 1950, e ela se urbaniza fortemente, né? A população mundial era cerca de 2,5 bilhões de habitantes em 1950, agora nós temos uma população mundial de 8 bilhões, mais do que triplicou, né? Era apenas 1/3 da população era urbana, hoje no mundo são 2/3. Né? Terceira característica é que a fecundidade despencou, né, desde 1950, e hoje já está fora da África, abaixo da taxa de reposição populacional, né, que é um fenômeno, acho que daqui para frente vai ser fundamental no que nos reserva no futuro. Né? Vocês veem que aqui tem duas curvas, né? A curva vermelha é o mundo sem África, e a linha amarela é o mundo, incluindo a África, né? A linha ali que passa em 2,1 é o nível de reprodução, né? Número de filhos por mulher ao longo do seu período reprodutivo, né? Que garante que a população vai se manter constante, né? Como vocês veem, desde 2010, né? A tendência a longo prazo da população é de diminuir daqui para frente, né? Porque o número de filhos por mulher é inferior a 2,1, exceto na África, que é o único continente onde continua a haver crescimento populacional substantivo, né? Obviamente, com essa tendência de queda da fertilidade, a população mundial envelheceu e, claramente, vai envelhecer muito mais ainda para frente, né? Aqui nós temos o número de proporção da população mundial com 65 anos ou mais. Lá atrás era 5%, hoje em dia é 10% da população mundial. As projeções da ONU, que eu acredito que, inclusive, não são insuficientes, né? Mas são que teremos aí mais do que 15%, cerca de 20%, mais do que 15% da população mundial terá 65 anos ou mais. Essa é uma característica estrutural já dada, né? E o outro fenômeno que é o fundamental, na verdade, todo esse processo de enriquecimento da economia mundial é a globalização, né? O comércio mundial, ele mais do que triplica como proporção do PIB mundial, embora tenha perdido dinamismo desde a crise de 2008. Né? Vocês veem que em 1950 o comércio é a soma das exportações mais importações. Em relação ao PIB mundial, lá para 1950 era 20% do PIB, né? E cresce até 60% do PIB mundial, ou seja, mesmo com o crescimento extraordinário do PIB que houve nesse período, o crescimento do comércio foi mais do que 3 vezes maior, né? É uma garantia, é uma questão fundamental. Obviamente, nos últimos anos, aí, com a crise da Covid, houve uma certa confusão aí, enfim, mas há uma tendência, como vocês podem ver, desde 2010, de tendência de estabilização da relação comércio sobre PIB, que é algo que é pertinente também ao que o futuro nos reserva, né? Outra característica é a chamada financeirização, né, ou aprofundamento financeiro, né? E aqui ilustrada por uma possibilidade para indicar esse fenômeno, que é que entre 1950 e 2008, quando houve a crise financeira mundial, os ativos bancários triplicaram em relação ao PIB mundial, ou seja, cresceram na mesma proporção que o comércio. E se vocês olharem não somente os ativos bancários, mas o conjunto de atividades do mercado de capitais, por exemplo, se vocês olharem o valor das ações mundiais, né, na verdade, em vez de 3 vezes, vocês vão constatar que o crescimento foi da ordem de 6 vezes. Tá? Inclusive, o ChatGPT, nessa hora, brincou comigo e disse que só se compara o crescimento desse tipo com o número de estrangeiros nas ligas europeias de futebol.
Outra característica, essa que complica bastante a política nos países centrais, é que a imigração desde 1950, a proporção de parcela de imigrantes mais do que duplicou na população dos países ricos, né, que nós estamos considerando como países ricos G7, era 6% da população mundial, da população desses países eram imigrantes. Hoje em dia é 12% e há um crescimento contínuo nessa característica, e, obviamente, dessa vez aqui, é uma migração do sul para o norte, né? Da América Latina para os Estados Unidos e da África para a Europa, majoritariamente, né? E, graças, em parte, à China, não, a pobreza absoluta diminuiu no mundo desde 1980. Os dados aqui são de 1980. O que esse gráfico mostra são dois gráficos. O amarelo é para o mundo, o vermelho é para o mundo sem China. E o que se mostra aqui é a proporção da população mundial que está abaixo da pobreza absoluta. A pobreza absoluta realmente é muito pobre, né? 2,15 dólares por dia, né? Mas, de qualquer modo, como vocês veem, em 1980, né, cerca de 40% da população mundial estava abaixo do limite de pobreza, esse limite ínfimo, né? E, hoje em dia, 2020, para o mundo como um todo, né, nós estamos com a proporção de pobres em termos absolutos, né, de 10%, ou seja, caiu de 40% para 10%. Se você tira a China, a queda é menor, mas ainda é muito substantiva, né? Porque estão interessados no Brasil, hoje em dia, com esse critério, a pobreza absoluta no Brasil é da ordem de 6%. Outra característica, desde 1960, a desigualdade de renda entre os países diminuiu, não é? Aqui eu estou comparando a OECD contra o resto do mundo. O OECD são os países ricos, não é? O clube dos ricos. O resto do mundo é o resto do mundo. Esse gráfico aqui o que mostra é a relação do PIB per capita da OECD e do resto do mundo em relação à média mundial, não é? A média mundial, esse número 1 aí, onde tem essa linha tracejada, como vocês veem, em 1960 aqui no caso, os países da OECD tinham uma renda per capita que era 2,25 vezes maior do que a renda mundial, média, né? Enquanto que o resto do mundo, chamar de países pobres, tinha uma renda per capita que era metade da média mundial, 0,5. E houve um declínio relativo, né? Hoje em dia, a OECD é, entre aspas, apenas 1,5 vezes maior a renda per capita dela do que a renda do mundo, enquanto que a renda per capita do resto do mundo, ou seja, dos países, entre aspas, pobres, se aproxima, aí está quase 90% da renda per capita média do mundo, ou seja, hoje houve uma convergência muito importante, além do crescimento da renda per capita média, houve esse fenômeno também muito importante, muito alvissareiro, não é? Que os países pobres cresceram mais do que os países ricos. Outra característica, estamos caminhando aqui para o final das características gerais, e essa fundamental também, não é que a Ásia se tornou dominante no PIB mundial, não é? Aqui nós temos o PIB mundial dividido proporcionalmente entre as Américas, a linha amarela, a Europa, que é a linha vermelho clara, e a Ásia, que é a linha vermelho escura. A Europa, que é marrom, perdão. Vamos lá. As Américas, que é laranja, a Europa, que é a mais ou menos vermelho. 41% da Europa. A Europa tinha 41% da renda mundial,
As Américas tinham 36%, a Ásia tinha apenas 16%, né? E, como nós vemos, eles cruzaram por volta do ano 2000, né? E, hoje em dia, a Ásia tem 41% da renda mundial, né? Enquanto que as Américas e a Europa têm basicamente 23%, 24% cada uma delas, né? Ou seja, isso é um outro fenômeno fundamental, não é? Quer dizer que o mundo mudou para o Oriente, né, ao longo desse período em termos econômicos, né? E com o impulso da Ásia, que vem uma característica infeliz, e afinal feito o fenômeno final que eu vou analisar em termos é que os gases de efeito estufa, as emissões anuais continuam crescendo, embora crescendo a uma menor taxa, né? Acho que nós podemos desistir, pelo menos com essa perspectiva de que algum dia, em 2050, nós vamos alcançar o objetivo de emissão zero, né? Mesmo porque, como vocês veem, a linha que mais cresce ali é a Ásia Oriental, fundamentalmente é China, né? Mas se vocês olharem a linha azul lá de trás, a linha mais baixa que está vindo ali é Índia, né? Ou seja, embora os países industriais da Europa e dos Estados Unidos, né, depois de emitirem muito ao longo de 2 séculos, né, agora conseguem reduzir as suas emissões, mas com a emergência da Ásia, que tem emissão de 1/3 per capita em relação aos países avançados, as emissões continuam crescendo, e isso também é outra característica, outra herança maldita que nós vamos deixar para o futuro que vem por aí, né? Bom, essas são o contorno geral desses 80 anos, né, nos quais nós vivemos sobre a Pax Americana, né? Estados Unidos como potência hegemônica, tanto econômica, quanto política, quanto militar, né? Então, nessa segunda parte, nós vamos analisar um pouco características da erosão dessa hegemonia americana no período, que, como eu disse, né, estão por detrás de toda essa loucura que nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos, né? Primeiro é o seguinte, que os Estados Unidos continuam sendo, de longe, né, o país mais rico do mundo em termos de renda per capita, né? Vocês veem aí que, em seguida dos Estados Unidos, vem a Austrália e Canadá, ou seja, o que a Inglaterra nos mandou, né, para o mundo novo. Em seguida vem a Coreia do Sul ali no meio, mas basicamente é a União Europeia, né? Grupos da União Europeia, e a China está lá embaixo, perto do Brasil, né? Ou seja, com uma renda per capita ainda menos de 1/3 da renda per capita americana em termos de poder de compra. Mas, como tem muito chinês, muito mais chinês do que americano, né, a China hoje já tem o maior PIB do mundo quando você leva em conta as diferenças de custo de vida, né? Você vê aqui o país que a renda per capita, em paridade do poder de compra, eu vou explicar nisso um minuto, viu, Merval? Ela já continua sendo, já é a mais rica do mundo, né, em renda per capita, renda per capita era o gráfico anterior. Aqui nós estamos falando da renda total, não é? Do país. O total do PIB dos países, a China já tem o maior PIB do mundo em termos de paridade, em dólares de paridade de poder de compra constante, vou explicar no minuto. Já passou os Estados Unidos, e o único que se compara, não é? E aí são os 3 eixos que o mundo fundamentalmente vai se definir a partir de agora, não é? A União Europeia também já não muito atrás em termos de potência econômica como um todo, não é? Em seguida vem a Índia, que está crescendo
de uma maneira fundamental. O Japão, que já parou de crescer, enfim, e depois todos os demais países que participam do G20. Né? Para entender a paridade de poder de compra, vocês pensam no seguinte, aliás, eu penso no seguinte, o meu dinheiro vale muito mais em Teresópolis do que no Rio de Janeiro, porque o custo de vida em Teresópolis é menor do que o do Rio de Janeiro. E aqui, o que nós estamos comparando é quanto custa uma cesta de consumo dada para todos os países do mundo e, não é, quando você avalia o preço da cesta de consumo, ela é mais barata na China do que nos Estados Unidos, muito mais barata. Não é? Com uma cesta de consumo, uma dada cesta de consumo, é muito mais barata lá em Teresópolis do que no Rio de Janeiro. Não obstante, eu vivo no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro eu tenho muito mais diversidade e muito mais qualidade. E essas comparações da paridade do poder de compra não captam, não é? Essas questões, porque elas medem, elas pegam uma cesta de consumo dada e veem quanto $1 compra dessa cesta de consumo em cada um dos países, não levando em conta que nos países mais avançados a diversidade e a qualidade dos bens é muito maior do que nos países atrasados. Mas, enfim, pelo menos nós temos esse fato aí que já é um marco, né, da China ter passado o PIB dos Estados Unidos em termos de paridade de poder de compra. Né? Além disso, a China também já emparelhou com os Estados Unidos em termos do comércio mundial. Né? Aqui nós temos a participação em azul, Estados Unidos, em laranja, a China. Né? Os Estados Unidos, lá em 1950, tinha 20% do comércio mundial, tem uma queda muito forte ali em função da ascensão do Japão, fundamentalmente. Né? E, hoje em dia, a participação dos Estados Unidos no comércio mundial está aí por volta de 12,5%. Né? A China, que não existia praticamente até 1980, né, em termos de comércio mundial, tinha 2% do comércio, algo que o Brasil tem hoje. Né? E a partir de 1980, especialmente a partir de 90 e também nos anos 2000, né, é um crescimento extraordinário, né, e hoje esse aqui já são em comércio em dólares correntes. Né? A China já é mais importante no comércio mundial, como nós aqui no Brasil sabemos muito bem, aliás, do que os Estados Unidos é, e esse é um fator fundamental aí, nessa questão da erosão da supremacia americana. Né? O dólar ele segue dominante nas transações cambiais, como nós vamos ver aqui, mas ele perde espaço nas reservas internacionais. Né? A linha amarela é a participação do dólar nas reservas internacionais dos diversos países. Né? Em 1970 estava aí por volta de 80%, está em queda contínua, né? Já hoje em dia menor do que 60%. Portanto, os países estão encontrando outras formas de terem reserva de valor internacional que não o dólar, né? Diversificando a sua carteira de reservas internacionais, como o Brasil também, né? Embora que o Brasil é muito menos. Né? O Brasil costumava ter 90% de dólar, hoje tem 80%. Né? Mas onde o dólar segue predominante, não é nas transações internacionais. Os dados aí são somente desde 1990, né? Mas praticamente todo o comércio internacional, né, 90% do comércio, continua sendo feito em dólar. Né? E essa é uma característica muito interessante, né, porque esse fenômeno já se dá desde sempre. Né? Essa dominância do dólar é a moeda que todo mundo quer ter e é a moeda que todo mundo usa para suas transações internacionais. Né? Lá nos anos 65, né, os franceses inventaram um termo dizendo que isso era um privilégio exorbitante, né? Porque, ao todo mundo querer dólar, obviamente, os Estados Unidos podia produzir muitos dólares baratinho para eles, né?
e, com isso, comprar metade do mundo, né? E o aspecto mais interessante dessa questão, que obviamente leva, que recentemente, não é por o dólar ser tão importante nas transações internacionais, que permite que os Estados Unidos façam essas sanções contra a Rússia, por exemplo, né? Outro dia eu vi que o Eduardo Bolsonaro também está querendo tirar o Brasil das transações financeiras internacionais, né? E isso os Estados Unidos pode fazer, né? Porque o dólar, fundamentalmente, para você fazer transação internacional, você tem que ter um banco correspondente nos Estados Unidos, porque só eles têm acesso ao Banco Central americano, né? Isso cria um poder enorme, né? Sobre essas, por exemplo, essas sanções econômicas. É por isso que a Rússia, no BRICS, insiste tanto, né, em criar uma moeda alternativa, né? Por outro lado, né, no acordo do Mar del Lago, né, esse problema do dólar é visto pelo seu reverso, né? Porque o que alegam os trumpistas, né, é que o dólar oferece um bem público para o mundo. É uma moeda estável, é uma moeda confiável, é uma moeda com alto poder liberatório, é uma moeda com enorme liquidez, né? E tudo isso é propiciado pelos Estados Unidos para o resto do mundo, né? E, como consequência, tem isso que o dólar se fortalece, entre aspas, do ponto de vista deles, excessivamente, do ponto de vista de uma ala trumpista, né? Porque, como nós sabemos, os trumpistas se dividem em diversas alas, mas a ala mais radical portanto, isso cria um fortalecimento do dólar que faz com que os produtos americanos encareçam em relação ao resto do mundo e, com isso, os Estados Unidos não conseguem exportar tanto quanto importam. Deixa eu voltar aqui. E cria-se um déficit comercial elevado para os Estados Unidos. Vocês veem aqui, isso é a diferença entre importações e exportações de bens civis dos Estados Unidos desde os 50. Os Estados Unidos tinham uma balança comercial equilibrada até meados dos anos 70, mas desde então, né, tem déficits continuados na sua balança comercial, e é isso que é visto pelo Trump, né, como um problemaço, né, porque se o Trump, raciocinando como um comerciante, né, por ele estar exportando menos do que ele importa, ele está tendo um prejuízo, né, em vez de ele estar sendo financiado por aqueles que se dispõem a exportar para os Estados Unidos sem ter importações de contrapartida. Mas, enfim, é uma perspectiva, né? E esse prejuízo é que causa tanto problema com os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos continua tendo esse déficit crescente, quando, como nós vimos antes, né, os países estão menos inclinados a reter dólares em suas reservas internacionais. E o problema se agrava porque, além de tudo, a dívida pública dos Estados Unidos está em alta e forte crescimento. Aqui a linha vermelha é a dívida pública, incluindo estados e municípios. A linha amarela são somente do governo federal dos Estados Unidos. Mas o que se vê é que, desde os anos 2000, né, a dívida está num crescimento extraordinário, né, em relação ao PIB, se aproximando de 100% do PIB, com agora chamada, que o Congresso recentemente passou, The One Big Beautiful Bill. A proposta do Trump para gastos e comércio, as projeções que é que essa dívida, a linha amarela, né, vai para 135% do PIB até 2025, né? Ou seja, os Estados Unidos estão com um problema, numa questão, tanto do ponto de vista de suas contas fiscais, não é, quanto do ponto de vista de sua preeminência, né, do dólar internacionalmente, numa situação muito problemática, e são essas características que explicam
boa parte do problema americano, mas não são só esses, né? É que a concentração da distribuição de renda nos Estados Unidos ela aumenta continuamente. Né? Os Estados Unidos está se transformando numa verdadeira Belíndia. Né? Aqui temos a linha amarela, a linha vermelha, que é a parcela dos 10% mais ricos na renda americana. A linha azul é a participação dos 50% mais pobres na renda americana. E vocês veem que os 10% mais ricos, que detinham 30%, né, hoje detêm 50% da renda americana. Os 50% mais pobres, que detinham perto de 20%, hoje detêm 10%. Né? Ou seja, essa questão do nós e dos outros aqui nos Estados Unidos se agravando continuamente num clima em que a parcela dos imigrantes na população dos Estados Unidos já se aproxima dos picos do século XIX. Realmente eu fiquei espantado com esse gráfico, né, quando o chat conseguiu me puxar ele para 1850, né, que a parcela dos imigrantes nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, era de torno aí de pouco acima de 14%, né, não sei se o número ali já é 15%, enfim. Mas de 1970 para cá, né, estourou esse extraordinário, né, crescimento da população imigrante nos Estados Unidos. Era, sei lá, 2% em 1970, e hoje em dia já está em 14%, explicando boa parte da problemática americana atual. Bom, isso encerra essas duas partes quantitativas que nós vimos. Esses aspectos, em geral, benéficos, né, extraordinariamente benéficos, que o mundo viveu ao longo desse período da Pax Americana, esses 80 anos, e depois como houve essa erosão e essa problemática dos Estados Unidos para sustentar esse papel, não é, que está em essa erosão nessas diversas dimensões que nós tratamos de ilustrar aqui. Muito bem, agora vem Trump. Não? Vindo Trump, por enquanto, não dá para falar o que vai acontecer. O que eu vou presumir é que o mundo vai sobreviver ao Trump, não? Que é uma hipótese arriscada, não? Mas, nesse cenário, eu quero discutir o que a gente pode visualizar, não é, como seria a economia mundial pós-Trump. E eu começo com 3 cenários comuns, mas que eu considero improváveis. Né? O primeiro é que o Trump é uma anomalia. Bom, ele é uma anomalia, não é? Mas o Trump é um ponto totalmente fora da curva, eu devia ter dito aí, e que haverá um retorno à globalização, como nós vimos antes dele, em 2029, quando ele não estiver mais no poder. Né? Por que eu acho isso improvável? Improvável porque há nos Estados Unidos um amplo consenso político de contenção da China e da imigração e de promoção da reindustrialização. Nós já vimos isso no Biden. Né? Só com uma característica, ontem eu estava vendo que fizeram uma pesquisa recente nos Estados Unidos sobre imigração. O movimento anti-imigratório do Trump tem sido de uma maneira tão cruel e tão desumana que até a opinião média americana está se revertendo, um pouco menos contrária à imigração do que era até o Biden. Né? O segundo cenário, que é comum, que eu mais considero também improvável, é uma globalização sem os Estados Unidos. Né? Já que eles não querem jogar, nós jogamos entre nós. Né? Também improvável, porque, como nós vimos, né, apesar de toda a erosão, os Estados Unidos ainda são o principal ator financeiro e militar mundial. Não dá para pensar em globalização sem participação dos Estados Unidos. Né? O terceiro é a radicalização, né, dessa situação que nós estamos vivendo atualmente,
e partimos por um estilo de Guerra Fria que nós vimos nos anos 50, 60, né, com o mundo se dividindo em 3 grandes blocos, né, em torno dos Estados Unidos, da União Europeia, agora fortalecida, né, e da China com a Rússia, né. Também pouco provável, digo eu, aqui mais esperançosamente também, dado o alto grau de interdependência global hoje existente, como nós vimos, e de riscos existenciais compartilhados, que eu considero que são 3. Primeiro, obviamente, guerra mundial, que está conosco aí desde sempre, esse risco, mas agora agravado com a invasão da Ucrânia, né, e com a decisão agora, antes de ontem, né, do Trump de acelerar o processo da contenção da Rússia. O segundo, aquecimento global, que como nós vimos, também não há nenhuma perspectiva desse processo ser retido. E, finalmente, algo que eu não vou falar aqui sobre inteligência artificial. Os riscos aqui, tanto de que, na medida que ela se desenvolva, caia nas mãos erradas, entre aspas, ou mesmo que ela desenvolva, estilo 2001, Odisseia no Espaço, uma vontade própria e destrutiva. E tudo isso no contexto desse substancial envelhecimento populacional, que não é um risco existencial em si, mas que, obviamente, amplifica o poder desses riscos existenciais. Então, supondo que o mundo vai querer enfrentar esses riscos existenciais, supondo que não vão voltar para a Guerra Fria. E aqui os cenários alternativos, nos quais eu tenho um pouquinho mais de crença, e nisso eu vou terminar. E dizendo que isso, os cenários alternativos, depende de uma maneira muito importante do comportamento da China. Por quê? Porque a economia chinesa hoje é marcada por desequilíbrios estruturais muito importantes. Ela tem um baixíssimo consumo privado, ela tem uma altíssima taxa de investimento e ela tem um superávit externo elevado. E o futuro da economia mundial dependerá, em boa parte, de como ela lidará com esses desequilíbrios. Elaboro. A China investe muito e consome pouco em comparação com o resto do mundo. E agora, por favor, aqui vem um gráfico de teia de aranha que não se assustem. Esse gráfico mostra o seguinte, esse é um gráfico que tem 4 dimensões, cada uma delas é um dos componentes do PIB, do ponto de vista da demanda. A linha horizontal do lado direito é o consumo do governo, a parcela do PIB, que é consumo do governo. A linha horizontal do lado esquerdo são as exportações menos importações. A linha vertical para cima é o consumo do setor privado e a linha vertical para baixo mede o investimento. E cada círculo desse mede a parcela de cada um desses componentes no PIB, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Muito bem. A China está em vermelho e o resto do mundo está em azul. O que a gente encontra no resto do mundo? No resto do mundo, obviamente, o grosso da apropriação do PIB é pelo consumo privado, 60%. No Brasil, 65%. O segundo componente mais importante é o consumo do governo, algo como, no caso aí, se eu não me engano, 20%. 20% ou 10%? 10%. E exportações líquidas, que a diferença entre exportações e exportações no mundo como um todo é equilibrado, praticamente zero. E o investimento, quer dizer, quanto que o mundo gasta em equipamento, construções, fábricas, pesquisa e desenvolvimento, é da ordem de 20%. Esse é o padrão mundial que não difere muito de país para país. A China é totalmente diferente. A China, o investimento que no resto do mundo é 20%, na China é 45%. É uma taxa extraordinária. No Brasil, por exemplo, é 16% a taxa de investimento. O consumo do setor privado,
que no resto do mundo é 60%, na China é 35% do PIB, pouco, baixíssimo. Né? E a China tem um saldo comercial importante com o resto do mundo, o consumo do governo não é lá muito diferente. Né? Mas, enfim, com esse regime pesado de investimento, né, o que tem acontecido na China ao longo desses últimos 40 anos, né, é que, como ela investe muito, o capital se torna cada vez menos produtivo. O capital se torna cada vez menos capaz de gerar mais crescimento do PIB, porque ele se torna excesso, gera capacidade ociosa, não consegue se reproduzir produtivamente. E aqui temos um gráfico que mostra exatamente isso, que é a relação entre o crescimento do PIB e o quanto que está sendo em relação ao quanto que está sendo investido. Vamos explicar essa linha. A tendência, vamos prestar atenção na linha laranja. Né? O que quer dizer 0,4 lá atrás, em 1980? É que cada 10 unidades de investimento na China geravam, no ano seguinte, 4 unidades de PIB. Isso, devido ao excesso de investimento, vai caindo, 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 e hoje em dia, né, cada 10 unidades de investimento na China geram apenas 1 unidade de PIB na frente. Ou seja, esse modelo chinês, né, ele está condenado a fazer com que a China não ultrapasse a armadilha de renda média se ele continuar a insistir nesse período, apesar de toda a potência econômica que ele é hoje. Não é? Portanto, a necessidade de reverter esse modelo, né, é algo imperioso para a China, mas também é imperioso para o resto do mundo, também, porque, ao ter muito investimento e pouco consumo, o que a China faz? Exporta muito. Não é? E pratica uma política mercantilista para colocar os seus excessos de produção em relação ao consumo no resto do mundo, e isso, né, cria problemas não somente com os Estados Unidos, mas agora com as dificuldades que a China está enfrentando. O mercado americano está tratando de desaguar seus excessos, seus excedentes na Europa e na África, e isso também está criando problemas para ela mais amplamente. Né? Ou seja, uma alternativa é que, face ao imobilismo do Partido Comunista, a China mantém o seu regime atual de forte investimento, consumo interno fraco, política mercantilista agressiva, e disso resultaria uma tendência que nós vemos já presentes, né, mas se manteria a regionalização, ao protecionismo e a um menor crescimento global. A China muda de regime e passa a ter um regime com menor dependência de investimento e maior peso no mercado interno e na inovação, e aí sim nós poderíamos ter a expectativa de um crescimento global, multipolar, mais equilibrado. Concluo, então, que a economia mundial pós-Trump deve caminhar não para o fim da globalização, mas para a sua reorganização em polos econômicos múltiplos, fundamentalmente Estados Unidos, União Europeia e China, Rússia, e essa reorganização poderá ser benéfica, mas só se a China mudar o rumo a em direção a um regime mais centrado no mercado interno e na inovação, e menos ameaçador do ponto de vista do Ocidente. Muito obrigado. Edmar, deixa eu fazer umas perguntas aqui para entender melhor. Você acha, então, que o Trump tem razão no que ele está fazendo? Está fazendo de maneira errada, mas está fazendo o que precisa ser feito nos Estados Unidos? Ou, então, qual seria a outra maneira dele de fazer a mesma coisa para recuperar a economia americana? Não, a questão é que o mundo vai caminha para uma tendência mais multipolar,
e, portanto, que há uma erosão inevitável já acontecendo da hegemonia americana, isso eu acho que é um dado. Não é? Então, você pode ver a tentativa do Trump e a tentativa do Trump. Não, eu não aceito. Não? Eu não aceito o que a história me destinou. Não? E eu vou tentar reverter essa história. Nesse sentido, não. Ele está totalmente contrária a forças fundamentais aí que se manifestam no mundo. Nós vimos como é que a extraordinária, como é que, na verdade, a economia mundial, na verdade, se mudou do Ocidente para o Oriente. Né? Esse processo está dado, né? Porque atrás da China vem a Índia, com seus 1 bilhão e 400 milhões. Né? Então, não é que o Trump esteja certo, não. Eu estou falando que o Trump está aqui reagindo, não é, de uma maneira... Ele está entendendo o que está acontecendo, só que a solução dele é completamente equivocada. Né? Se recusa a viver essa erosão, que é inevitável. A resposta que ele dá a essa erosão, né, ela parte de uma premissa equivocada, né, que há uma... Porque o que ele vê não é a erosão em si, o que ele vê é o que os Estados Unidos está tendo prejuízo com a ordem econômica internacional. Né? Por quê? É verdade, né, que boa parte que os Estados Unidos provê bens públicos internacionais, né, provê a capa militar. Né? É certo. Né? E, portanto, eu acho que o Trump demandar da NATO, né, que assuma mais responsabilidades militares para a contenção da Rússia, né, do que os Estados Unidos provê, eu acho que está perfeito. Né? E, finalmente, a Alemanha viu isso, né, e rompeu recentemente com essa tradição maluca, né, de que não podia ter déficit público, né, e vai estar investindo pesadamente. Agora, é o fato de que, ao fazer isso, né, e não ter mais a capa única dos Estados Unidos, nós vamos ter outra potência militar no mundo, que é a União Europeia. Né? Ou seja, 5%. A militarização, né, vai se disseminar, né, ao tirar a hegemonia americana nesse aspecto. Também, agora, ajuda internacional. Nos Estados Unidos também se julga que tem a sua parcela de ajuda internacional excessiva, mas sabe o que ele resolve fazer? Né? Em vez de pedir para os outros países que colaborem mais, ele liquida com os AID. Né? Corta tudo. E agora, com o comércio mundial, né, em vez dele procurar acordos internacionais que favorecessem as exportações americanas, né, a maneira que ele entra é do valentão dando tiro no bar, né, como eu disse aí recentemente no Globo. Né. Isso não é maneira de se tratar. Né, é de um problema que existe. Né, se os Estados Unidos está preocupado, né, em ter um déficit externo menor, né, ele devia estar preocupado em conseguir acordos internacionais que lhe dessem mais campo para suas exportações. Né. Quando ele olha a questão fiscal americana, né, e vê aqueles déficits crescentes, né, ele olha para aquilo e raciocina, né, no termos, não, isso é porque o Estado está prendendo demais o setor privado. O que nós pretendemos é voltar, como na era do Reagan, né, ou da Margaret Thatcher, é fazer uma desregulação que libere o setor privado, né, para que ele possa investir e crescer mais sem o constrangimento estatal sobre ele. E, por isso, o que ele faz? Ele liquida com o Departamento de Educação americano. Né? Ele ataca, liquida com os subsídios das universidades americanas. Né? Enfim. A crise em 2008 da moradia lá foi isso, né? De regulamentaram tudo e acabou explodindo. Não, claro. Com certeza. Né? Além desse problema do risco que ele está correndo, por exemplo, né? Ele se recusa a colocar freios às redes sociais, né? Que nós sabemos que é
onde vai vir a próxima crise. Né? Então, aí é uma visão ideológica. Não é? Uma visão ideológica, chama Supply Side Economics, né? Que o governo só atrapalha, né? E que o setor privado liberado pode fazer crescer. Obviamente, não vai dar certo, né? Porque essa lei dele, não é, com a expectativa de crescimento da dívida pública americana, porque os déficits vão continuar a serem produzidos, né, porque ele está prolongando e aumentando isenções fiscais para os ricos, né, e, ao mesmo tempo que controla, reduz os benefícios do Medicare e para as universidades, enfim. Né. Essa política é desastrada. Não é? Vocês veem o seguinte, os Estados Unidos, a carga tributária dos Estados Unidos é 27%. É mínima. No Brasil é 35%. Na Europa é 45% do PIB. Né? Então, os Estados Unidos não têm um Estado inchado. Não é? Na verdade, os Estados Unidos já gasta muito pouco em termos de geração de bens públicos através do Estado, né? Mas de uma maneira extraordinariamente eficiente, né? Graças ao sistema universitário, né? E ao conjunto de atividades de pesquisas, né? De caráter fundamental na área de tecnologia, né? Que são desenvolvidas. E o Trump está, na verdade, destruindo essa capacidade. Né? Então, quer dizer, não, Trump está vendo o problema, mas está fazendo as políticas erradas. Pois é. Agora, me diga uma coisa, o problema da China hoje é parecido com o do Japão, quando o Japão estagnou? Em parte, sim, né? Porque, além dessa característica, a China, além dessa tendência ao declínio da fertilidade, que foi um dado mundial, né? A China, preocupada com o crescimento populacional, adotou muito cedo a política de uma população toda. Portanto, a China está envelhecendo a taxas extraordinariamente elevadas. Né? E isso certamente vai prejudicar o dinamismo econômico da China, junto com essa característica de que a China se recusa a gerar um estado de bem-estar social, né? E força a sua população a poupar excessivamente, não é, para poder se resguardar para a velhice, que vai ser cada vez maior. Né? Então, a China tem problemas também fundamentais nessa perspectiva. Muito bem. Obrigado, Edmar. Foi ótima a sua palestra, para a gente poder entender um pouquinho o que está acontecendo nesse mundo de cabeça para baixo. Bom, na quinta-feira eu queria convidar a todos para uma homenagem ao acadêmico Acadiegues, quinta-feira, dia 17, às 5h30. Vai haver uma exibição aqui de 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, e projeto fazendo meu próprio filme, curta-metragem. O acadêmico Antônio Torres fará a coordenação e participarão Renata Almeida Magalhães, viúva do Cacá, presidente da Academia Brasileira de Cinema, Luciana Bezerra, Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e Steve Solot, Latin America Training Center. O ciclo de conferências Pensar continua na próxima terça, com Educação, Passado, Presente e Futuro. Coordenação do acadêmico Arnaldo Nisquier e conferencista Antônio Góes. Muito obrigado pela presença de todos. E eu deixo vocês aqui com uma imagem que o chat GGT resolveu produzir sobre a minha conferência. Quinta-feira? Bom, quinta-feira também tem o lançamento da revista brasileira, mas não é aqui, é na Travessa do Leblon. Então, estão todos convidados também.